Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, bem-vindo a B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, Direito Administrativo em Foco, estamos no nosso curso regular de Direito Administrativo. Pessoal, nós estamos vendo um ponto muito relevante, ponto de agentes públicos, já tivemos 2 videoaulas. Nessa terceira videoaula, nós já entramos na Constituição, artigo 37 da Constituição, onde vamos analisar os critérios para acesso aos cargos públicos, emprego público, função pública, questão do concurso público, estágio probatório, outras situações mais, remuneração, por aí vai. Vamos agora começar o seguinte, artigo 37, lá no seu inciso 1º, diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros, só que aos estrangeiros é na forma da lei. E nós vamos ver que há alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Vamos lá para a tela para a gente já destacar essa norma constitucional. Como eu falei para vocês, vamos destacar agora as normas constitucionais referentes aos agentes públicos. Lá no artigo 37, inciso 1º da Constituição, nós temos os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros na forma da lei. Veja, para os estrangeiros, só quando houver lei. Para esses últimos, a norma não é auto-aplicável, a norma constitucional, dependendo de lei que estabeleça as condições de ingresso do estrangeiro. Olha só, deixa eu explicar para você aqui. Professor, estou fazendo concurso para técnico judiciário. Pode aparecer um estrangeiro concorrendo comigo? Não, porque tem que ter uma lei permitindo que o estrangeiro possa concorrer, possa ingressar nesse cargo de técnico judiciário. E não existe essa lei ainda. Normalmente, pessoal, lá na Lei 8.112, se permite, já tem uma permissão lá pela própria Lei 8.112, que as universidades possam admitir estrangeiros, seja como professores, como pesquisadores, tá? Então, ou seja, para os cargos, para cada cargo tem que ter uma autorização para o estrangeiro poder ingressar. Então, a Constituição permite que tanto o brasileiro como o estrangeiro possam ter acesso a ingressar em cargos, funções e empregos públicos. Porém, o estrangeiro na forma da lei, tá bom? Vamos lá para a tela. Nós temos alguns cargos, lá na parte que trata da nacionalidade, na parte da Constituição, temos alguns cargos que são somente de brasileiro nato, ou seja, brasileiro naturalizado não pode, só o nato. Quais são eles? Olha só, esses 4 primeiros decorrem da situação de ocupar o cargo máximo de uma nação. Qual que é o cargo máximo? Presidente, Então, logicamente, que não pode estrangeiro, não pode nem brasileiro naturalizado vir a ocupar o cargo de presidente e vice-presidente da República. Porque o presidente, na sua falta, quem assume? O vice. E na falta do presidente e do vice, quem assume? O presidente da Câmara. Por isso que o presidente da Câmara está aqui também. E não tem o presidente da Câmara. Quem assume? O presidente do Senado. E na falta desses 4 primeiros, quem? O presidente supremo, que é o ministro. Então, o ministro supremo também está impossibilitado de ser exercido por um brasileiro que não seja, por um estrangeiro, ou um brasileiro naturalizado. Só pode ser um brasileiro nato. Presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, os outros 3 que nós vamos ver são questões estratégicas, oficial das Forças Armadas, diplomatas, carreira diplomática, de diplomata, ministro da Defesa, tá? É a próxima situação, os outros 3 da lista. Os cargos, de carreira diplomática, isso aqui são uma questão estratégica, esses 3 últimos, tá? Oficial das Forças Armadas, também não pode ser ocupado por brasileiro naturalizado nem estrangeiro, só brasileiro nato, tá? E ministro do Estado da Defesa. Então, esses cargos, às vezes costumam aparecer em prova, são cargos que só podem ser ocupados por brasileiro nato. Presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Tá bom, pessoal? Guarda isso aí.
Bom, quais são as condições para ingresso em cargo, emprego ou função? Veja, a nossa Constituição, no seu artigo 37, segundo, diz o seguinte: a investidura em cargo efetivo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Esse concurso público ele pode ser de provas, ou seja, só tem ali, né, provas, ou de provas e títulos. Por exemplo, juiz federal, você tem concurso de provas e títulos, né? Você tem que apresentar títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei. Não exige concurso público para ingresso o cargo em comissão, que é aquele declarado de livre nomeação e livre exoneração, tá? Então guardem isso. O concurso público, ele será de provas ou de provas e títulos, ele é exigido para cargos públicos efetivos, né? O cargo efetivo exige concurso público para ingresso, emprego público também exige concurso público para ingresso. Cargo em comissão não exige concurso público para ingresso, porque é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, que a gente chama de ad nutum, né? Uma expressão em latim, né? Uma expressão latina que significa livre nomeação, livre exoneração, livremente. E emprego público exige. Não exige função pública, servidor temporário também não precisa de concurso público, tá bom? Olha só, concurso público, então, ele deve ser de provas ou de provas e títulos, como eu já falei, exige concurso público para provimento de cargo efetivo. Para alguns cargos vitalícios, né, também se exige, por exemplo, juiz, né, o sujeito tem ali que fazer o concurso para ingressar na primeira instância, né? Tem alguns desembargadores, os ministros do Supremo, os ministros, dependendo da situação, não precisa de ser da carreira, né? Então, alguns cargos vitalícios não exigem concurso para ingresso, mas alguns exigem. Só para esclarecer isso aqui, pessoal, existe um desembargador, seja federal, seja estadual, que ele entra pelo 5º constitucional, né? Então, um advogado, por exemplo, não precisa fazer concurso para virar desembargador. Então, é um cargo vitalício, ele já entra vitalício, né? Sem concurso público. Então, os cargos vitalícios, alguns dependem de um concurso público, outros não. Se ele vai entrar como membro do Ministério Público, ou então juiz da primeira instância, tem que fazer um concurso público, não é isso? Emprego público tem que fazer também, concurso público, tá bom? Aqui, ó, emprego público. Então, seria emprego público, cargo efetivo e alguns cargos vitalícios, né? Não exige concurso público para função de confiança, servidor temporário, né? Exige só o processo seletivo, que não é concurso público, e cargo em comissão. Mas é vedado o nepotismo. Vou explicar daqui a pouco o que é nepotismo. Lá na súmula vinculante número 13 do STF, veremos a seguir. Mas eu vou falar que nepotismo é a nomeação de parentes. Então, parentes não podem vir ocupar, nós vamos ver que até o 3º grau, cargo em comissão, função de confiança, não pode vir ocupar, né? O Supremo, por meio dessa súmula 13, decidiu essa matéria, dizendo que é inconstitucional, né, nomear parentes até o 3º grau, nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos seguir mais informações na tela, vamos lá. Olha só, quais são os requisitos, professor, para participar do concurso público? Ora, para participar do concurso público, né, deve se atender a alguns requisitos, mas esses requisitos devem sempre ser compatíveis com a natureza das atribuições do cargo e está previsto em lei. Ou seja, para o sujeito ingressar a um cargo público, às vezes se exige, por exemplo, nível superior, né, alguns nível médio, outros pós-graduação. Então, toda exigência para não só fazer o concurso, para assumir aquele cargo, deve estar prevista em lei. E mesmo assim, aqueles requisitos devem ser previstos de forma razoável. Por exemplo, idade mínima, né? Tem concurso que exige idade mínima, tem concurso que exige idade máxima. Por exemplo, juiz exige idade mínima de 25 anos. Alguns cargos de policiais militares exigem uma idade máxima, né? Por exemplo, para você ser oficial militar, não sei o que, tem uma idade máxima. Essa idade máxima, ela tem que estar na lei. Se ela não estiver na lei, né, não há como se exigir. E mais, tem que ser razoável, ou seja, a exigência daquela idade mínima ou máxima tem que ter relação com as atribuições do cargo, né? Por exemplo, idade mínima de juiz, 25 anos é razoável, porque
né? Uma pessoa muito nova, às vezes não vai ter a maturidade suficiente para julgar, então se exige uma idade mínima. Para policiais, também eu considero razoável, vou chutar aqui, depende também dessa idade, porque a pessoa vai precisar de um certo vigor físico, praticar a atividade, então há uma razoabilidade nessa exigência, tá bom? Então, a lei tem que exigir, não pode ter exigência só em edital, tá? Tem que estar na lei e não apenas no edital, muito cuidado. Professor, o concurso vale por quanto tempo? Até 2 anos, tá? Validade de um concurso público é de até 2 anos, admitida uma prorrogação apenas, tá? Por igual período, por uma única vez. Muito cuidado com isso, muita gente às vezes erra, acha que o concurso tem validade de 2 anos, não, é de até 2 anos. Este prazo vai ser estabelecido no edital, no próprio edital do certame. É importante, né, você como concurseiro saber que uma vez você passando ali dentro das vagas, você vai ver, você vai ter direito a ser nomeado. Passou fora das vagas, durante o prazo de validade do concurso, podem surgir novas vagas, né? E aí chegar a sua vez de você ser nomeado. Então, prazo de validade do concurso, até 2 anos. Quem define esse prazo? A administração, no edital. Pode prorrogar, professor? Pode, uma única vez, por igual prazo. Significa o seguinte, se a administração decidiu que o concurso tem validade de 1 ano, ela pode prorrogar por mais 1 ano, né? Não pode prorrogar agora por 2, por igual prazo. E essa decisão, se prorroga ou não, é uma decisão discricionária, que cabe a análise da conveniência e oportunidade pela própria administração. Então, não é obrigada a prorrogar o prazo do concurso. É uma faculdade que a administração tem, tá? Então, validado o concurso até 2 anos, muito cuidado, muita gente erra achando que é de 2 anos, é até 2 anos, prorrogar por uma única vez. A prorrogação é uma decisão discricionária, ou seja, uma medida que é facultativa para o administrador e deve ocorrer enquanto ainda válido o concurso. Ele não vai prorrogar depois que venceu o prazo. Não há para os candidatos aprovados direito subjetivo a esta prorrogação. Às vezes as pessoas me perguntam, né, alguns alunos, ex-alunos, professor, eu fiz um concurso e aí a administração não prorrogou o concurso. Ele não tem direito a essa prorrogação, tá? Prorroga se quiser. É uma análise de conveniência e oportunidade, está dentro da discricionalidade da administração. Agora, ela prorrogou, aí o prazo do concurso se estende, né, logicamente, e aí se surgirem mais vagas, aquele cara que está logo imediatamente anterior, aguardando ali, pode vir a ser nomeado. Direito mesmo à nomeação só existe para aqueles que passaram dentro das vagas. Isso é líquido e certo. Durante o prazo de validade do concurso, aquele que passou dentro das vagas tem o direito de ser nomeado. A gente vai ver daqui a pouco que existem outras hipóteses. Concurso público, pessoal, representa a aplicação dos princípios da impessoalidade, da isonomia e da moralidade, né? É aberto a todos os interessados, né, sendo vedados os concursos internos. Antigamente se tinha os concursos internos. Eu vou fazer aqui 2 pirâmides. Era a famosa transposição ou ascensão funcional. O sujeito pulava do final aqui do ápice dessa pirâmide. Por exemplo, o cara era TTN e virava AFTN, Auditor do Tesouro Nacional. Ele saía daqui como TTN e virava AFTN. Dobrava os salários sem fazer um concurso público. Era um concurso chamado de interno. Isso aqui era ascensão funcional. Eu chamo do pulo do gafanhoto. É um pulo grande, né? Não é dentro da carreira que ele está. Ele pula aqui, ó, para lá. Tá? Não é mais permitido isso. Tá? Opa, risquei aqui errado. Não é mais permitido essa transposição. A Constituição não permite mais. Sujeito que é hoje lá técnico, por exemplo, judiciário, ele quer virar analista, tem que fazer concurso, né? Não existe mais essa transposição, essa ascensão funcional, que era pular do último nível lá de técnico para o primeiro nível de analista, fazendo concurso interno, fazendo alguns requisitos, e não é mais aceito, tá bom? Pessoal, agora a gente vai seguir aqui da questão prazo de validade, eu já falei que é até 2 anos, né? E durante o prazo de validade improrrogável do concurso, previsto no edital de convocação, aquele que for aprovado em concurso público de provas e títulos, ele será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo, emprego ou emprego na carreira. Eu vou explicar isso aqui
com exemplos. É muito comum, embora a Lei 8.112 veda, viu? A Lei 8.112, estamos falando aqui da Constituição, artigo 37, inciso 6º. A Constituição diz o seguinte: se for aprovado, está no prazo de validade do seu concurso, mesmo que a administração pública abra outro concurso público, as vagas que surgirem durante aquele período do prazo de validade do seu concurso, você, aprovado anteriormente, é que vai ser chamado. Não pode chamar o cara do concurso novo. Tem que chamar os aprovados primeiro do concurso antigo, do anterior, desde que esteja dentro do prazo de validade, né, pessoal? Porque passou o prazo de validade, aí já não há mais esse direito. Então, aqueles aprovados no concurso público têm prioridade em relação ao concurso que veio posterior. Para evitar essa confusão, a Lei 8.112, ela veda que a administração pública realize um novo concurso público com o anterior ainda em validade, né? Ainda dentro do seu prazo de validade, para evitar essa confusão. Mas a Constituição, ela não impede, ela só diz, olha, fez outro concurso, já tem um em vigor ainda, tem um com prazo de validade, então esses antigos, né, os que passaram no primeiro concurso, têm prioridade de ser nomeados em relação aos novos concursados, tá bom? Mas cuidado, há uma vedação na lei, né? Não se abrirá novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado, ou seja, não vencido, tá bom? Ao direito à nomeação, como é que fica? Conforme o entendimento do Supremo, pessoal, isso está batido já muito no Supremo, o sujeito passou dentro das vagas. O problema são aqueles concursos com CR, né, com cadastro de reserva, aí a administração não informou o número de vagas. Mas tem lá um número de vagas, são 10 vagas. O sujeito que passou até o 10º lugar tem o direito de ser nomeado, né, dentro das 10 vagas, direito de ser nomeado, direito subjetivo de ser nomeado dentro do prazo de validade do concurso, tá, pessoal? Ah, o cara quer entrar logo. Então, calma, a administração tem um prazo de validade, ela vai chamar. Dentro do prazo de validade, vai chamar os aprovados. Agora, se for fora do número de vagas, pessoal, fora do número de vagas, o Supremo entende que não há direito de nomeação, a não ser que ocorram fatos novos, surgirem novas vagas, e a administração começar a mostrar, né, que quer chamar, mas aí acaba chamando pessoas que estão abaixo na lista de classificação, isso não pode, tá bom? Olha só, direito à nomeação. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é dever da administração pública nomear candidato aprovado em concurso público dentro das vagas previstas no edital, em razão do princípio da boa-fé e da proteção da confiança. Então, foram princípios adotados aí pelo Supremo, salvo em situações excepcionais, caracterizadas pela necessidade, superveniência e imprevisibilidade. Ou seja, alguma coisa que aconteceu depois, muito séria, muito grave, que não vai ter como a administração pública nomear aquela pessoa. Agora, se não aconteceu nenhuma coisa superveniente, ou seja, depois, de forma imprevisível, e uma situação necessária que não teria como a administração pública nomear, aí tudo bem. Agora, né? Pessoal, é muito difícil ocorrer essa situação excepcional, tá? Então, você que está fazendo concurso, passou do número de vagas, o direito subjetivo, ele vai estar aí previsto, tá? Para você ser nomeado. Aconteceu uma catástrofe, né? Aí, realmente, mas eu, sinceramente, todas as pessoas que eu conheço que passaram dentro do número de vagas, elas foram nomeadas para concurso público, tá bom? Foram nomeadas para aquele cargo. Direito à nomeação. Esse é um tema 784 e eu decidi, pessoal, colocar a tese total aí na sua tela, né? Ficou com a letra menor, mas é importante que a gente leia essa tese fixada pelo Supremo para a gente entender quando é que vai haver o direito à nomeação do candidato, né? Naquele cargo. Guarde a primeira situação. Passou dentro do número de vagas, você tem o direito de ser nomeado. Tá? Essa é a primeira regra importante. Se a administração, mesmo que você não tenha passado dentro do número de vagas, mas a administração começa a se movimentar, nomeou um candidato que passou depois de você, olha, surgiu para você o direito de ser nomeado. Você passou em quinto, ela nomeou o sexto. Ela quebrou ali uma regra de chamar na sequência. Então, você passa a ter o direito de ser nomeado. Então, algumas situações que a gente precisa ver. Jurisprudência, pessoal, às vezes, algumas jurisprudências mais importantes, você tem que saber, tá? E essa é uma jurisprudência importante, por isso que nós colocamos aí no nosso material.
Vamos lá para a tela. É uma tese fixada, né, em repercussão geral, tema 784, foi o número adotado lá no Supremo. O surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação. O cara passou dentro das vagas, fora das vagas, né? O surgimento de novas vagas não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas. Então, o cara foi aprovado fora das vagas previstas no edital. Ressalvadas, aí salvo, né, as hipóteses de preterição arbitrária, por exemplo, você passou em sexto, a administração está chamando o sétimo, oitavo, agora está tendo preterição arbitrária, imotivada, né, por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, do concurso, né? A ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. O candidato é que tem que demonstrar essa preterição, né, esse comportamento da administração pública. Assim, aí vem, eu gosto muito dessa conclusão aqui, ó. Assim, o direito subjetivo, ou seja, o direito à nomeação, o direito de ser nomeado do candidato aprovado em concurso público, surge, ou seja, decorre, né, surge nas seguintes hipóteses. Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas, ou seja, você passou dentro do número de vagas, há o direito subjetivo de ser nomeado. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. Professor, me explica isso aqui, essa preterição na nomeação. Ora, o sujeito passou em 5º lugar. Eram 4 vagas. Tudo bem, ele passou fora das vagas. Mas a administração agora está nomeando o 6º colocado sem ter nomeado o 5º. Houve uma preterição. Então, ele passa a ter o direito também de ser nomeado. Ok? Quando surgirem novas vagas, então surgem novas vagas, além daquelas do edital, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, ou seja, durante a validade do anterior, abre um novo concurso, e ocorrer a preterição de candidatos, ou seja, a administração começou a nomear os casos, novo concurso, sem nomear os do anterior. Então, houve uma preterição de forma arbitrária e motivada por parte da administração, nos termos já fixados acima. Então, muito cuidado, é importante você ler, guarde isso que eu vou falar agora. Passou dentro das vagas, direito subjetivo de ser nomeado. Passou fora das vagas, meu amigo, você vai ter que esperar o surgimento de vagas durante o prazo de validade do seu concurso, para ver o que é que vai dar. Né? Normalmente, a administração, se ela começar a tomar atitudes ali arbitrárias, não te nomeia, tem vaga, tem necessidade, mas ela não nomeia, ou começa a nomear pessoas que passaram depois de você, ou pessoas de um concurso novo que foi feito ainda com prazo de validade, então passa a ter o direito também de ser nomeado, tá bom? Vamos seguir. Vedação ao nepotismo, súmula vinculante número 13, tá? A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, então até o 3º grau inclusive, por exemplo, sobrinho e tio, 3º grau, na linha colateral, desculpa, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda função gratificada, eu vou traduzir para vocês isso aqui, de toda a administração pública, seja ela direta e indireta, tá, pessoal? Abrange tudo, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, compreendido o ajuste, mediante designações recíprocas, que é o chamado nepotismo cruzado. Essa súmula é tão grande que a gente, para ler, tem uma dificuldade sem respirar. Viola a Constituição Federal. Pessoal, vou traduzir para vocês isso aqui. O que é nepotismo? Nomeação de parentes. O que é parente? Né? Companheiro, companheira, por afinidade, linha reta, né? Pai, mãe, filho, neto, avô, isso é linha reta. Linha colateral, irmão, primo. Primo já não entra porque primo é 4º grau, tá? Tio e sobrinho é linha colateral. Primo e sobrinho já chega no 3º grau. Essa contagem é feita lá
ensinamento do Código Civil, você sobe até o ascendente comum, por exemplo, irmão. Irmão é um colateral de segundo grau. Você tem que subir até o pai e descer até o irmão. Então, você anda duas pernas, né? Vou mostrar aqui na tela. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o pai, né? Aqui são os dois irmãos. Você tem que subir para chegar até o ascendente comum e descer. Então, tem duas pernas, né? Dois passos. Então, é de segundo grau, irmão. Se é um sobrinho, ó, o sobrinho não está abaixo aqui do irmão, então vai ser 3 graus. Ó. 1, 2, 3. Terceiro grau, tá? Primo e sobrinha, terceiro grau. Agora, ou seja, abrange cargo e comissão e função de confiança. Então, se o sujeito ele vai nomear um sobrinho, ele ocupa um cargo de direção lá do serviço público, e vai nomear o sobrinho para um cargo de comissão. Não pode. Ou mesmo que ele não seja o agente, quem está nomeando, mas ele ocupa cargo em comissão, né? Direção, chefia de assessoramento naquele órgão, então não pode ser nomeado um sobrinho dele, não pode ser nomeado um irmão, um filho, né? Nepotismo, então, é a vedação da nomeação de parentes. Até qual grau? Até terceiro grau. Abrange toda a administração pública, direta e indireta. Só que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que não se aplica essa súmula para agentes políticos. Então, secretário, se um prefeito tiver, por exemplo, 10 irmãos, ele poderia, né, secretário é agente político, né? Poderia nomear os 10 irmãos, cada um com a secretaria ali. Então, agente político não teria esse problema. Eu acho que já deveria chegar um momento para se analisar também essa questão do agente político, tá? Embora, né, como eu falei, tem decisão do Supremo favorável aos agentes políticos, no sentido de que não estaria incluída na súmula 13, tá? E o nepotismo, pessoal, ele viola quais princípios? Que nós vimos lá na parte de princípios. Princípio da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, tá bom? Entenderam, pessoal? Nepotismo, súmula vinculante número 13, súmula muito importante, abrange a administração pública direta e indireta. Limite de idade, pessoal. É possível restringir o acesso aos cargos, empregos e funções públicas a determinados grupos de pessoas, mas só por meio de lei podem ser estabelecidos esses critérios de ingresso, né? E qualquer distinção também deve ser razoável. O limite de idade é um deles, né? Só pode ser feito por meio de lei e se for razoável. Volto aqui a citar como exemplo, né? Para se fazer um concurso público, sei lá, para juiz, né? Tem lá a previsão de idade mínima de 25 anos. Para fazer concurso público na área militar, normalmente se tem uma idade máxima. Então, essas idades, elas têm que estar na lei, para que elas possam ser aplicadas. E mais, não pode estar só no edital. Tem que ser razoável a exigência. Por que se exige tal idade? Tem que ser razoável aquela exigência. Súmula 683 do STF. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula 14 do Supremo, muito importante essa súmula também, não é admissível, ou seja, não é permitido, por ato administrativo, por exemplo, o edital do concurso, restringir em razão da idade a inscrição em concurso público para cargo público. Então, tem que estar na lei. No edital somente, não pode essa fixação de idade mínima ou idade máxima. Exame psicotécnico é outra exigência que se tem às vezes, né? Súmula vinculante número 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então, para o sujeito assumir um cargo público, pode ter psicotécnico? Pode, desde que exista na lei, por exemplo, para juiz, para policiais, né? Está na lei. Então, você tem que submeter aquele psicotécnico, tá bom? Se não tiver na lei, não pode exigir o psicotécnico. Uma outra situação, o STJ entende que esse psicotécnico, ele, além de estar na lei, ele tem que ter critérios objetivos. Pessoal, alguns criticam, como é que vai ter critério subjetivo, objetivo em psicotécnico, mas existe uma ciência ali por trás, né, de criar estabelecer alguns critérios, né, inclusive permitir que o candidato possa recorrer do psicotécnico. O STJ tem jurisprudência nesse sentido. Olha só, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, entende que o exame psicotécnico deve ter previsão em lei, previsão no edital, né, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados
e a possibilidade de recurso. Então, para que o psicotécnico seja exigido. Próximo item, reserva de vagas para deficientes, né? Está na Constituição, no artigo 37, inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A Lei 8.112, pessoal, ela estabelece um limite de até 20% das vagas, mas esse limite, né, hoje é estabelecido um percentual mínimo de 5%, por esse decreto 3.298 de 99, tá? Que regulamenta essa lei lá do ano de 89. Então, vamos pensar assim, deficiente. A lei federal estabelece um limite máximo de até 20%, mas tem um decreto que estabelece um mínimo de 5%. Normalmente, quando eu tenho verificado aí, eles têm usado o número de 5%, tá bom? Tem usado o número de 5%, que é o mínimo do decreto. Só um detalhe, pessoal, quando dá uma fração, tá? Tem que ultrapassar a fração. Então, vamos supor, se tiver um concurso para 2 vagas apenas, se você aplicar 5%, né, vai dar 0, então não vai ter vaga para deficiente. Para ter a primeira vaga para deficiente, os 5% tem que superar 1, né? Então tem que ser aí 10, vamos supor, 20, né? 5% de 20 vai ser 1, não é isso? 20%? Não, 5%, aliás. Porque 10% de 10 seria 1, mas se for só o 5%, então a gente tem que aplicar um percentual. Se você tiver em cima dos 20, né, basta 5 vagas para ter vaga para deficiente. Então vai depender muito do concurso e da situação. O certo é que o Supremo já decidiu que quando você aplica o percentual de 20% e dá um valor abaixo de 1, ou seja, dá uma fração, aí não há o direito à vaga de deficiente, tá bom? Ação popular. O ingresso de servidores com inobservância das normas legais, né, pode ser impugnada judicialmente por meio de uma ação popular. Então, o sujeito pode ingressar, qualquer cidadão, né, pode ingressar com ação popular para questionar um concurso público, por exemplo, que entrou determinado servidor num cargo e não teve concurso público para aquele cargo, e deveria ter, então ele pode impugnar aquilo por meio de uma ação popular, que é uma ação interposta por qualquer cidadão, né? Em defesa do patrimônio público, da moralidade pública e por aí vai, né? Patrimônio público, patrimônio cultural, artístico. Estabilidade, né? O que é a estabilidade, pessoal? A estabilidade é uma garantia constitucional do servidor, depois de cumprido o chamado estágio probatório, né? É uma garantia de permanência no serviço público, assegurada a determinados servidores que cumpriram determinados requisitos. Olha só, não vamos confundir estabilidade com efetividade. Cargo efetivo tem efetividade, mas o sujeito que acabou de entrar, ele ainda não tem a estabilidade. Ele tem que cumprir um determinado caminho, ele tem que cumprir o estágio probatório, ser avaliado do seu ponto de vista de assiduidade, eficiência, produtividade, né? E sendo aprovado nesse estágio probatório, positivamente, né? Resultado para ele, ele vai adquirir essa estabilidade. Ela é adquirida depois de 3 anos, que é o prazo do estágio probatório, tá bom? Quais são os requisitos para a sua aquisição? Primeiro, tem que ser cargo efetivo. Cargo de comissão não gera estabilidade. Com prévia aprovação em concurso público. Sim, porque para você ingressar em cargo efetivo, né, vocês estão aqui para isso, tem que passar no concurso público. 3 anos, aqui, não são 2, são 3, viu? 3 anos de efetivo exercício. Estágio probatório. E aprovação em avaliação especial de desempenho por uma comissão específica. Então, vão ser montada uma comissão que vai te avaliar, né, durante esses 3 anos, aprovado. Pessoal, eu falei aqui 3 anos, existem, né, alguns cargos que estão na Constituição dizendo só 2 anos, juiz, né, membros do Ministério Público, aí são só 2 anos porque está na Constituição. Tirando esses, todos os demais são 3 anos, tá? Porque a Constituição diz que a estabilidade só vai ser surgida daí 3 anos. Então, o estágio probatório, 3 anos. Assumiu estabilidade, pode perder o cargo? Pode vir a perder o cargo. Processo administrativo, né, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, sentença judicial condenatória, seja sentença penal
possível, em razão de avaliação de desempenho negativa, nos termos de lei complementar, que ainda não foi editada, essa lei está lá no Congresso até hoje para ser criada, não foi criada ainda, e por questão de despesas também está previsto na Constituição. Vamos lá na tela. Então, perda do cargo do servidor estável. Servidor estável, só é possível a perda do cargo nas seguintes situações. Processo administrativo com contraditório para a defesa, o PAD, né? Sentença judicial transitada e julgada, seja na esfera civil ou na esfera penal, procedimento de avaliação periódica de desempenho, né? Que é a avaliação de desempenho insuficiente, aí tem que ter uma lei complementar. Essa lei complementar, como eu disse, ainda não foi editada. Então, essa norma não está sendo aplicada atualmente. Excesso de despesa com o pessoal está previsto lá no artigo 169 da Constituição. Ok? Nós já falamos isso. Ainda dentro da estabilidade, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos a questão da reintegração. Tá? Veja só, pessoal, essa reintegração ela ocorre quando o sujeito é estável e foi demitido e a sua demissão foi anulada. Olha só, é estável, foi demitido, entrou com uma ação judicial e essa demissão dele foi anulada. Ele volta, é a volta dos que não foram. É uma forma de provimento derivado, porque ele já era do serviço público, foi demitido, houve uma anulação da sua demissão e ele retorna ao serviço público. Tá? Isso é possível? É chamado de reintegração. Vamos lá para a tela. Olha só, invalidada, ou seja, anulada por sentença judicial a demissão de um servidor estável, tá? Este será reintegrado, ele será reintegrado e o eventual ocupante da vaga dele, Tacifo, né? Se ele for estável, ele será reconduzido ao cargo de origem. Se não for estável, tchau, tá? Se for estável, vai haver uma recondução para ele. Sem direito à indenização, ou seja, esse sujeito que entrou depois não vai ter direito à indenização. Aproveitado em outro cargo, né? Esse que estava ocupando o cargo do reintegrado, ou posto em disponibilidade remunerada proporcional ao tempo de serviço. Olha só, pessoal, muito importante isso. João, vamos colocar João, foi demitido e João entrou com ação judicial para tentar anular esse ato de demissão dele. Nesse período que João estava discutindo, Manuel entrou no cargo que João ocupava. Ora, você concorda comigo que uma vez invalidado, anulada a reintegração, quem é que tem preferência? João, que já estava antes. Então, João será reintegrado. E o Manuel, professor, que estava depois? Depende. Se ele não era estável, tchau, Manuel roda. Agora, se ele era estável, há 3 caminhos para ele. Ou ele é reconduzido ao cargo de origem, ao cargo que ele ocupava anteriormente, né, ao assumir, ou ele vai ser aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade remunerada, tá bom? Agora, o João tem direito a receber todos os retroativos que estavam ali pendentes, ou seja, desde o momento em que ele deixou de trabalhar, é uma bolada que ele vai receber, todos os retroativos para trás-mente, que a gente chama, né? Todos os retroativos ali ele vai ter direito, desde o momento em que ele foi retirado do seu cargo de forma indevida, tanto que ele conseguiu anular a sua demissão. Disponibilidade remunerada. O que é a disponibilidade remunerada, pessoal? É quando há uma extinção do cargo ou declarada a sua desnecessidade. O servidor estável, nessa situação, ele ficará em disponibilidade. O que é? Vai ficar em casa, não vai trabalhar. Mas a remuneração não é integral, é proporcional ao tempo de serviço, até que ele seja aproveitado em outro cargo. Olha só. O sujeito que é estável não tem direito a ficar ao cargo, ele tem direito à estabilidade. Tanto que o cargo dele pode ser extinto. Professor, o cargo pode ser extinto mesmo o sujeito já sendo estável? Sim. Mas aí, no caso dele, ele vai ser colocado em disponibilidade remunerada, ou seja, ele vai ficar sem trabalhar, mas recebendo uma remuneração. Essa disponibilidade remunerada, ela é proporcional. Essa remuneração é proporcional ao tempo de serviço. Então, não é interessante para ele ficar nessa situação, por isso é que ele vai ser aproveitado em outro cargo. O aproveitamento é outra forma de provimento. Pessoal, nós vamos estudar a Lei 8.112 aqui no nosso curso, tá? Será um outro tópico, dentro aí de agência pública, terá um tópico de serviço público, servidores públicos, desculpa, e nós vamos estudar a 8.112, né? Porque a gente, teoricamente, trabalha aqui
com a linha federal. Então, 8.112 nós vamos estudar aí mais adiante. Lá nós vamos ver quais são as formas de provimento que estão previstas na 8.112, tá? A reintegração, a reversão, a recondução, tá bom? Então, disponibilidade remunerada é isso. O cargo foi extinto, era estável, vai ser colocado em disponibilidade remunerada, com essa remuneração proporcional ao tempo de serviço, tá bom? Pessoal, vamos só falar aqui do estágio probatório e aí na outra a gente já entra fazendo questões, tá bom? O que é o estágio probatório? É um período de prova, é um período de avaliação, pessoal, que o sujeito que passa no concurso público, e cargo efetivo, né, é nomeado, ingressou no serviço público ali como cargo efetivo, ele vai ter que cumprir esse estágio probatório. Passa ali quanto tempo, professor, do estágio probatório? 3 anos. Atendeu os requisitos do cargo, foi, né, a comissão aprovou o seu nome na avaliação para ser considerado agora estável, aí sim ele vai adquirir essa estabilidade. Estabilidade não se confunde com efetividade, tá bom? Então, veja só, é um período de prova, um período que o sujeito tem que provar alguma coisa. Ele ficará submetido, né, a esse período de prova, o servidor nomeado para cargo efetivo. Só tem estágio probatório e cargo efetivo, durante o qual a sua aptidão e a capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Se aprovado no estágio probatório, aí sim ele adquire a estabilidade. Qual a duração desse estágio probatório? 3 anos, tá? 3 anos. Fatores avaliados. Pessoal, isso aqui nós tiramos da 8.112, né? Assiduidade, a disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, né? Agora, muito cuidado, pessoal. Isso não vai ser o seu caso. E se o sujeito não é aprovado no estágio probatório, o que acontece com ele? Vai ser demitido? Não, vai ser exonerado. Muito cuidado com isso. Quem não é aprovado no estágio probatório é exonerado, não é demitido. Demissão é uma pena, é uma punição, é lógico que é exoneração do servidor que estava em estágio probatório, cara, vai punir o bolso dele, professor, tudo bem. Mas não é uma punição, não é uma questão do regime disciplinar, tá? Não é um exercício de um poder disciplinar, ele não cometeu uma infração. Simplesmente ele não foi, digamos, aceito do ponto de vista ali da capacidade, da sua assiduidade, da sua iniciativa, da sua produtividade, ok? Não houve uma compatibilidade com o cargo, simplesmente isso. Não aprovação no estágio probatório, se o servidor não for aprovado no estágio probatório, ele será exonerado. Se for estável, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, que nós chamamos de recondução. Isso aconteceu, não aconteceu comigo a recondução, mas vamos supor, era auditor fiscal da Receita Federal, cargo federal, né? Passei para o juiz federal. Eu não pedi vacância, não pedi exoneração do meu cargo de auditor fiscal. O que eu fiz? Eu pedi vacância para assumir um novo cargo, um cargo inacumulável. Porque se eu não passasse no estágio probatório de juiz federal, eu seria reconduzido ao cargo de auditor fiscal. Então, aquele sujeito que já é servidor público, já é estável e faz um novo concurso, né? Isso é muito comum, né? Pega aí o meu exemplo, você vai querendo subir na vida, vai fazendo outros concursos. Então, é muito comum, às vezes o cara já é estável no serviço público, ele já preencheu o estágio probatório de um cargo, já é estável, e passa em outro concurso, e se ele não não atender o estágio probatório daquele novo cargo, não for aprovado naquele estágio probatório, o que acontece com ele? Ele é reconduzido ao cargo de origem, tá bom? Se ele já era estável, tá bom? E se encontrar provido o cargo anterior? Aí ele será aproveitado em outro cargo, tá bom? A súmula 21 do STF. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade. Lembrando, pessoal, que na exoneração não há PAD, não é um processo administrativo disciplinar, pois não é uma pena disciplinar, né? A exoneração não é uma pena, mas tem que ter um processo de apuração da capacidade do servidor para que ele possa, de alguma forma, ali, exercer, né, o seu contraditório, a sua defesa e tudo mais. Guarde isso, então. Quem não é aprovado no estágio probatório será exonerado. Se ele já era estável, será reconduzido. Muito cuidado quem acompanha aí notícias no jornal, na rádio. A todo momento eles estão confundindo exoneração
com demissão. Demissão é pena. E servidor em estágio probatório que não é aprovado no estágio probatório, ele será exonerado e não demitido. Pessoal, vamos parar por aqui. Nós estamos aí 45 minutos de aula. Na próxima aula a gente já entra fazendo questões sobre o tema que nós vimos até agora e temos ainda muita coisa para ver, tá bom? Já falei para vocês, nós vamos dividir essa questão agentes públicos, a gente vai ver a parte da doutrina que nós já vimos, conceito, quais são, parte da Constituição e depois a 8.112 para fechar aí com chave de ouro, né? Servidores públicos federais, tá bom? Pessoal, só ver aqui qual o próximo slide, aí realmente é o 34, ok? Pessoal, fique com Deus, até a próxima, bons estudos, tchau!